Boa tarde a todos. Meu nome é Mariel, eu sou supervisora do DIEESE aqui em Brasília. Gostaria de agradecer o convite da Frente Parlamentar em Defesa da Seguridade da Previdência Pública. Bom, eu trouxe aqui algumas informações, se tiver como transmitir os slides, para falar um pouco, né, como que a gente enxerga a discussão que está acontecendo agora, né, da aprovação da reforma tributária, né, que todos estamos acompanhando, foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está em discussão do Senado, né? Dependendo do que acontecer no Senado, vai voltar na Câmara ou então vai ser implementada, né? E como que essa discussão da reforma se conecta, né, com a discussão que nós estamos fazendo aqui da Previdência, né? De como manter a Previdência Social brasileira pública, né? Manter o financiamento da Previdência, fazendo essas mudanças na nossa estrutura tributária, né? Bom, em primeiro lugar, né, o que a gente tem de como que é realizada, né, o financiamento da Seguridade Social no Brasil, né? Então, assim, a Seguridade brasileira, né, é financiada na nossa Constituição, principalmente pelas receitas da União, né, pelas receitas das contribuições sociais e outras receitas de outras fontes, né? O que são essas contribuições sociais, que são as receitas mais relevantes, né? São as contribuições das empresas, né, sobre a remuneração e os pagamentos dos trabalhadores, né? São as contribuições dos empregadores domésticos, as contribuições dos trabalhadores, né, que incidem sobre o seu salário, as contribuições incidentes sobre faturamento e lucro e as contribuições que incidem sobre receitas de concursos e prognósticos, né? Aí pode voltar um slide, por favor? Então, eu vou pedir desculpa porque tem muitos números e fica um pouco difícil, né, de enxergar tudo, mas esses slides aqui mostram entre 2021 e 2026, né, qual que é o desenho que a gente tem, né, orçamentário do governo federal. Então, aqui a gente consegue observar, né, qual que é a previsão dos próximos anos e qual que foi o realizado, né, da arrecadação de impostos, né, e quais que são as previsões de despesas, né, nesse período. Todos os dados aqui estão deflacionados, né, para 2023. Então, a gente não precisa se preocupar com as questões da inflação passada, né? E o que a gente consegue observar, e um dos principais motivos, né, para, por exemplo, ter sido realizada a reforma da Previdência em 2019, né? Na hora que a gente olha ali na questão da arrecadação, né, a gente tem essa rubrica ali na 1.2 que fala, né, da arrecadação líquida para o regime geral da Previdência Social. Né? E a gente tem ali na parte das despesas, né, no 4.1, a gente tem os benefícios previdenciários pagos. Então, toda a discussão que foi realizada e que culminou, né, na reforma de 2019 foi o governo Temer e depois o governo Bolsonaro dizendo que a gente tinha um déficit da Previdência porque a gente tem um descasamento entre essas receitas e essas despesas. Né? Esse descasamento ficou, na média, por volta de 270 bilhões, né, negativos nesses últimos 5 anos por ano, né? Então, se a gente olhar só essas duas questões, a gente vai falar, poxa, então tem um problema ali. Por que a gente não está arrecadando mais, né, para poder arcar com esses benefícios previdenciários? E aí que entra a questão, né? De onde que estão vindo as receitas da Previdência, né? Como eu mostrei no outro slide, elas vêm principalmente das contribuições sociais, né? Na discussão que está sendo realizada esse ano da reforma tributária, há um dispositivo no projeto aprovado que define que o governo tem que apresentar, né, no prazo de 180 dias após a aprovação da reforma, uma reforma nos impostos de renda e também nos impostos sobre a folha de pagamentos. Né? E a folha de pagamentos é a principal fonte de arrecadação para a Previdência. Então, a discussão que vai ser realizada, né, se tudo correr bem, no próximo ano, né, que já está começando a ser discutido, porque vários setores têm interesses nesse sentido, se a gente vai conseguir manter a arrecadação vinculada à Previdência, fazendo essa reforma tributária. E é por isso que eu trouxe esses números aqui, porque aí a gente vê o contexto, né, da arrecadação e dos
das despesas que o governo federal tem, e a gente vê, né, que, obviamente, tem que acontecer toda uma discussão de como que o governo deveria, né, taxar melhor, né, a questão da renda, por exemplo. Pode passar, por favor, nos próximos... O próximo, isso. Essa tabela aqui é uma tabela que eu tirei de um estudo que nós do GES divulgamos agora em julho sobre a reforma tributária especificamente, né? O que a gente observa nesse gráfico aqui? A gente vê a contribuição de cada tipo de receita tributária, né, para a carga tributária total dos países. E aí, na hora que a gente observa, né, no caso do Brasil, que é o país que está mais à direita ali, essa barra amarela é a barra de tributação sobre bens e serviços. A reforma tributária que está no Congresso, né, sendo discutida nesse momento, ela trata especificamente daquela parte ali, né? A intenção é que a gente tenha uma diminuição, né, não da carga tributária total, mas que a gente tenha uma diminuição, né, das alíquotas atuais, para a gente manter a carga tributária igual, mas que a gente pese menos no consumo das pessoas, né? E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente mexer ali na questão da tributação sobre folha e seguridade e na tributação sobre a renda, né? Então, o que a gente observa comparando o caso do Brasil com os outros países? A tributação para a seguridade e sobre a folha de pagamentos é aquela barra laranja. Ali a gente já consegue ver que o caso do Brasil, o Brasil tributa menos nesse setor do que demais países, né? E a gente tem muitas renúncias tributárias dentro dessa tributação da folha de pagamentos. Então, o que acontece? A gente acaba sobrecarregando ali nos bens de consumo, né? E, ao mesmo tempo, também a outra parte da reforma tributária que vai acontecer, né, no próximo ano, seria mexer na tributação sobre a renda, né? E aí a gente vai fazer uma reforma do imposto de renda, né? O governo tem falado de tributação de fundos de investimento exclusivos, vários tipos, né, de instrumentos financeiros que não são tributados atualmente. Mas o que a gente consegue observar que tem mais relação com a questão da Previdência é o seguinte: se a gente mexer, o que vai ser muito positivo, a gente fazer toda essa reorganização tributária para tentar simplificar, né, o sistema brasileiro, a gente não pode fazer isso sem levar em conta o fato de que, na estrutura tributária atual, em que a gente tem todos os problemas, né, que nós já conhecemos, a gente tem uma vinculação explícita entre as receitas tributárias, né, e as despesas com pagamento de benefícios e pensões. Então, qualquer reforma que for realizada a partir de agora não pode abrir mão disso. Porque, se isso acontecer, nos próximos anos, o que a gente vai ver é essa discussão de déficit, né, de diferença entre receitas e despesas da Previdência, vai só aumentar, né, ao mesmo tempo em que a gente não consegue aumentar a base de arrecadação, porque nós temos um mercado de trabalho, né, que tem uma dificuldade muito grande de manter trabalhadores formalizados, né, trabalhadores com carteira assinada. Você pode passar, por favor? Para o próximo slide. Um outro ponto que também eu acho interessante a gente discutir, né, pensando nessa questão da reforma, é como que a gente vai fazer do ponto de vista das alíquotas, né? Porque o que a gente observa é que há uma discrepância muito grande entre as alíquotas que a gente tem, no caso do imposto de renda, né, de pessoa física. Essa tabela também eu tirei dessa nota técnica que nós divulgamos no GES agora em julho, né? A gente observa que as nossas alíquotas de imposto de renda para pessoa física, ela é mais baixa do que a alíquota de imposto de renda que a gente tem para pessoa jurídica, ou seja, nas empresas. Então, essa discussão toda, né, da tributação, ela tem que levar isso em conta, porque a gente não pode sobrecarregar ainda mais as empresas e não taxar, né, de maneira mais eficaz, mais eficiente, as pessoas que têm renda elevada, né, e conseguem, de diversas maneiras, né, evadir do sistema tributário brasileiro. Pode passar, por favor? Aí, por fim, né, o que é o mais relevante, eu acho que a gente tem que considerar daqui para frente nessa discussão, né? É que a gente tem a folha de pagamentos, ela tem sido, né, usada como uma fonte das mais relevantes para a arrecadação, né, líquida
líquida da Previdência Social. Então, se a gente fizer uma discussão no ano que vem que, às vezes, desonere a folha de pagamentos de maneira irreversível, a gente corre o risco, né, de ter um problema justamente nessa parte das receitas, né? Então, o que a gente pode fazer? Essa discussão tem que evoluir, porque é uma discussão bem complexa, né? A gente tem estudos em diversos países, justamente porque a composição tributária, né, é diferente do Brasil com muitos dos outros países, né? E o que a gente vê é que a gente não tem nenhum estudo definitivo que mostre, né, que as mudanças nessa maneira de cobrança de impostos seriam positivas ou negativas. Então, a gente precisa, na verdade, de ter mais estudos, né? Aqui no Brasil, a gente teve uma experiência entre 2011 e 2015, né, que o governo fez uma desoneração específica da folha de pagamentos de alguns setores, e foram realizados estudos naquele momento, e alguns desses estudos mostravam uma melhoria no emprego, né, que sempre traz uma melhoria na arrecadação do governo como um todo, às vezes não traz uma melhoria na arrecadação específica direcionada à Previdência Social, mas traz uma arrecadação, um aumento na arrecadação geral, né? Mas alguns outros estudos contradizem essas premissas. Então, a gente tem uma situação em que faltam dados mais, digamos assim, eu não vou dizer que confiáveis, mas falta a gente ter mais certeza nesse sentido antes da gente fazer, né, uma mudança tributária muito brusca que pode, né, gerar problemas de financiamento da Previdência nos próximos anos, né? E, além disso, tem uma outra questão, né? Como eu mencionei aqui brevemente, tem o fato de que a gente tem um mercado de trabalho brasileiro em que cada vez mais há dificuldade de formalizar as pessoas, né? Então, nós temos atualmente mais de 5 milhões de trabalhadores brasileiros trabalhando em empresas de plataforma, né? Essas pessoas não contribuem para a Previdência Social normalmente, né? As empresas que as contratam não contribuem, né, com a Previdência Social, mas quando essas pessoas se acidentam, por exemplo, elas utilizam, né, os serviços públicos para os quais não houve contribuição a priori, né? Então, o mais importante é a gente levar em conta que essas mudanças que vão acontecer, né, no sistema tributário nos próximos anos, tem que considerar essas mudanças no mercado de trabalho, de maneira, obviamente, a garantir a proteção, né, dos trabalhadores, e que não que a gente tenha um mercado de trabalho que se torne cada vez mais precarizado, como aconteceu nos últimos anos, mas também que a gente tenha uma garantia, né, de arrecadação tributária, porque, senão, do mesmo jeito que essa reforma da Previdência que aconteceu em 2019, pode passar, por favor, mais um slide? Essa reforma que aconteceu em 2019, que foi uma reforma que ela não atacou essas fontes dos problemas, né, porque ela manteve renúncias tributárias semelhantes às que já existiam, né, ela aumentou a contribuição justamente das partes que têm mais dificuldade, que são os trabalhadores, né, ao mesmo tempo em que diminuíram os benefícios, como o Diego mostrou aqui anteriormente. Então, o mais importante que a gente tem que levar em conta na discussão das reformas daqui para frente é que o financiamento, né, da Seguridade vai depender diretamente do que a gente fizer do ponto de vista de arrecadação e distribuição tributária, né? Então, essas renúncias fiscais que né, os dirigentes aqui do setor da Receita Federal todos os anos fazem muitos estudos mostrando, né, o impacto que as renúncias têm na nossa economia, né? As renúncias precisam ser mais explícitas, a gente precisa de ter noção melhor na sociedade, né, de como essas renúncias afetam a própria receita do governo e afetam a oferta dos serviços públicos, né? Principalmente no caso da Previdência, que é das maiores despesas que o governo tem atualmente, né? Uma outra questão é que existe, né, no Brasil atualmente uma divergência entre o modelo de Estado em que a gente defende lá na Constituição de 1988 e o modelo econômico que nós estamos trabalhando, né? Então, nesse modelo em que as pessoas trabalham, né, de maneira informal, em que as empresas, né, não pagam impostos dentro do país,
de onde vai vir a arrecadação tributária para garantir o pagamento dos benefícios, né? O que acontece é que as pessoas que têm, né, que trabalham de carteira assinada e as empresas, né, que empregam essas pessoas, acabam sendo sobrecarregadas porque elas se tornam, né, os únicos grupos sobre os quais há a possibilidade de manter a arrecadação, né? Então, se a gente pensar o futuro da nossa previdência, né, como uma previdência que a gente quer que se mantenha pública, né, que é uma previdência que atenda todos os brasileiros nos momentos, né, de maior dificuldade e no momento de aposentadoria, a gente não pode deixar de garantir um financiamento através de um sistema tributário que seja justo. É isso, obrigada.